Olá, seja muito bem-vindo. Vamos falar agora sobre como se tornar uma pessoa madura. O que você vai aprender nesse vídeo? A conseguir gerir seus instintos, seus desejos, suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos e priorizar a razão ética, certo? Para que você consiga fazer na vida o que precisa ser feito, para que você aprenda a ser uma pessoa forte, equilibrada e responsável. Esse é o objetivo desse vídeo. Eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo e eu quero te conduzir nesse processo de ordenamento, de organização interior para que você consiga organizar a sua vida. Maristela, você me pediu para gravar esse vídeo. Vamos à gravação do mesmo agora. Bom, o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa saudável, emocionalmente, equilibrada e evoluir espiritualmente em todas as áreas da sua vida? Pessoas saudáveis, elas seguem essa ordem aqui que eu vou te falar agora. Razão em primeiro lugar, força de vontade em segundo lugar, emoções, instintos, desejos, sentimentos por último. Pessoas saudáveis colocam a razão no centro da sua personalidade. Então você vai seguir a lógica, a razão ética e não as suas emoções, os seus instintos, os seus desejos. Pessoas desequilibradas, imaturas, infantis, e é assim que a sociedade, os filmes, as novelas incentivam que você seja, elas invertem a ordem. Elas pedem para você seguir as emoções, os instintos, os desejos, os prazeres, os sentimentos como norteadores da sua vida. Se você seguir os instintos, os prazeres, as emoções, os sentimentos, se você colocar isso no centro da sua vida como os norteadores da sua existência, você vai se tornar uma pessoa fraca. Você vai se tornar uma pessoa imatura, infantilizada e você irá desenvolver muitos problemas de saúde mental e como um todo. Então, para ficar claro para você, para ficar mais objetivo, imagina que a razão é o juiz da sua vida. Para ser juiz, ele precisa ter ética, ele precisa buscar a justiça, buscar o caminho do meio, a temperança, buscar aquilo que é o correto, certo? Precisa de verdade. Então, se você coloca um juiz para gerir a sua vida, que é a sua razão ética, é lógico que ele vai colocar ordem. A força de vontade representa aqui os soldados, os policiais que vão executar aquilo que o juiz mandou, tá certo? Então, força de vontade, as pessoas confundem força de vontade com desejos, emoções, não tem nada a ver. Desejo é desejo, força de vontade é outra história. Força, o nome já diz, força é uma força da sua vontade, vontade é uma força da sua alma, não tem nada a ver com o seu desejo. Então, a força de vontade é a execução que você faz daquilo que o juiz mandou, que a razão mandou. Esteja você a fim de fazer aquilo ou não. Esteja você desejando fazer aquilo ou não. Você simplesmente vai executar. Porque a força de vontade é uma força que ela é independente dos desejos, instintos e sentimentos. É uma decisão ética. E embaixo está aqui as emoções, os instintos, os desejos, os pensamentos, os sentimentos. Esses aqui são os réus nessa representação, os bandidos. Imagina, se você inverter essa ordem e você coloca os bandidos para gerirem a sua vida. Aí você vai ter aqui o bandido da preguiça, o bandido da raiva, você vai ter aqui o réu da discordância, você vai ter o réu da inveja. Então, se você colocar esses réus para dominarem a sua vida, para direcionarem, para gerirem a sua vida, você já viu que isso vai dar muito problemas para você. Isso vai te levar para o buraco, para situações ruins, isso vai te enfraquecer, isso vai criar baderna, sofrimento para você. Então, uma pessoa saudável, ela é o contrário. O juiz, a razão que tem que comandar a sua vida.
e não seus sentimentos e seus instintos. A força de vontade tem que obedecer o juiz e apaziguar, acalmar, pacificar essa parte de baixo, os réus, que são seus instintos, suas emoções, seus sentimentos, seus desejos. A busca por prazeres. Uma pessoa madura, ela não pauta a sua vida na busca de prazeres. Ela pauta a sua vida na razão, no compromisso, na ética, nas virtudes, que é o que vai te fortalecer verdadeiramente, correto? Então vamos tornar isso mais prático para você entender. Eu, Francisco, gosto muito de tomar café. E aí eu resolvi parar de tomar café, reduzir a quantidade de tomar café. Tomar café é prazeroso, é instintivo, é o vício da cafeína. Então está sendo levado pelos réus, o réu do prazer do café. É prazeroso, é instintivo, é gostoso, mas não é saudável para mim porque me atrapalha na hora de dormir, eu não tenho uma noite de sono tranquilo. Então eu precisei tomar uma decisão pautada no juiz, na razão ética, daquilo que vai ser mais produtivo e saudável para a minha vida a longo prazo. Então eu resolvi eliminar a quantidade de café que eu tomava. Estava tomando café ultimamente de manhã, de tarde, de noite. Agora eu só estou tomando café pela manhã. Os meus instintos, o meu desejo pede para tomar café. Mas a minha razão e a força de vontade vão executar o que a razão diz. Não, você não vai mais tomar café nem à tarde nem à noite porque você vai poder dormir melhor. Então é baseado numa decisão lógica e racional e não numa decisão emocional. A decisão emocional seria eu tomar café toda hora, porque é gostoso, é prazeroso e eu gosto, embora aquilo me faça mal. E se você levar a sua vida pelas emoções, pelos desejos, pelos prazeres, você vai se destruir a curto, médio e a longo prazo. Agora, se você pauta a sua vida na razão, você vai começar a tomar decisões que, no primeiro momento, não são prazerosas, elas são desagradáveis e existe até um sofrimento nessa decisão. Mas vai te tornar uma pessoa mais forte. A sociedade hoje em dia ela está adoecida e fragilizada porque as pessoas não sabem lidar com frustração. São pessoas hedonistas que vivem pelo princípio do prazer. O princípio do prazer é coisa de gente infantil. É do animal. O animal foge da dor e busca o prazer constantemente. O animal não tem a racionalidade. Se você ainda está nesse nível, você está sendo levado pelo seu instinto animal. Você ainda não desenvolveu a razão, a maturidade do ser humano que você é. O ser humano ele precisa ser conduzido pela razão, pela ética, e não pelas emoções e pelos instintos. Tá? Outro ponto importante. Imagina que quando você coloca os réus, que são as emoções, os instintos, os desejos, os prazeres, para tomar a sua vida, o que vai acontecer? A força de vontade, que não interessa o seu desejo, a sua emoção, ela é uma executora, ela vai executar o que as emoções, os réus estão mandando. E isso vai corromper o juiz. Ou tende a excluir o juiz, que é a razão. Então, na medida que você vai excluindo esse juiz, é o que acontece com muitas pessoas. Elas tendem a perder memória, elas tendem a não conseguir mais pensar de forma racional, elas tendem a ser levadas pelas emoções, isso as enfraquece. É assim que acontece com muitas pessoas que são corruptas. Elas começam cedendo ao instinto. Ah, eu vou roubar aqui. Não tem problema, eu vou ceder esse meu desejo porque eu quero comprar esse produto, vou lá roubar. Aí rouba. E a força de vontade executa aquilo que a emoção pediu, certo? O que o desejo pediu. E aí a sua mente racional, para não ficar com esse desconforto interno, porque isso gera um desconforto interno, ela vai ter que se corromper para justificar o erro do réu. Então você vai se corromper a sua razão, e você vai justificar, eu roubei porque as pessoas têm mais do que eu, não vai fazer falta para ela, é só uma vez, não faz mal nenhum. Só que quando você cede aos réus, aos bandidos, aos sentimentos, às emoções, aos instintos, aos prazeres, eles se fortalecem e eles enfraquecem o juiz. Então você vai, foi bom a primeira vez, deu certo, você vai fazer isso de novo.
A tendência é que você vai repetindo esse ciclo vicioso e corrupto, você vai corrompendo a sua razão, chega uma hora que você rouba e mata. Por quê? Porque não tem problema, já roubou tantas vezes e agora matar é a coisa mais fácil que tem. Você simplesmente vai lá e dá um tiro, já não pensa mais, já não sente mais porque está viciado no roubo, está viciado naquela emoção, naquele prazer. Então a sua razão ética já nem existe mais, já nem te questiona mais, ou seja, você já se tornou uma pessoa infernal, você já ficou dominada pelas tuas emoções, pelos teus instintos, pelos teus prazeres, pelos teus desejos. Isso é a imaturidade, isso é o que leva as pessoas ao sofrimento, isso é o que leva as pessoas ao adoecimento, à fraqueza e às corrupções. O correto aqui é você inverter a ordem e ser uma pessoa saudável, equilibrada. A razão em primeiro lugar, uma razão ética que não é corrompida. Daí o conselho de Salomão: tenha uma multidão de conselheiros. Para quê? Para o conselho de um terapeuta, de um profissional, de um filósofo, de um pensador, de um mentor, de alguma outra pessoa mais sábia que eu, vai me ajudar a racionalizar de forma ética para saber se eu estou sendo levado por alguma paixão, por algum sentimento, por alguma emoção, ao invés de pensar de forma racional. Então, o conselho de fora me ajuda a enxergar se a minha razão já foi corrompida ou não. Por isso, Salomão pedia para a gente ter uma multidão de conselheiros. Eu acredito que deu para você entender a lógica desse processo e isso é o que torna uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, ela prioriza a razão. Então, vamos dar outro exemplo para ficar mais claro ainda para você. Você quer passar o dia inteiro assistindo Netflix e é prazeroso, é gostoso. Ver Netflix, comer pipoca, beber refrigerante. Mas se você fizer isso durante 5 anos, passar todos os dias 5, 10 horas assistindo Netflix, o que vai acontecer com você daqui a 5 anos? Você vai estar obeso, você vai estar frágil, você vai ter muitas dificuldades de lidar com aquilo que é desconfortável, você vai abrir mão de limpar a sua casa, de conversar com pessoas, porque você já não consegue mais interagir, já que você está sempre buscando o prazer do Netflix. Isso vai empobrecendo você, você vive em sociedade, ou seja, você já corrompeu a sua mente e aí você acha que não vale a pena interagir com as pessoas, que elas não são interessantes e você se relaciona com uma máquina, com filmes, com séries. Você esqueceu a dimensão humana, ou seja, isso já é um grau de corrupção gigantesco e aí você se tornou uma pessoa fragilizada. Agora vejo o oposto, a pessoa saudável, equilibrada, o que ela vai fazer? Ela até assiste seu Netflix, uma horinha, alguns minutos, enfim, ela tem lá o seu momento de assistir, mas ela vai priorizar a razão. Então se ela tiver que limpar a casa, ela vai limpar a casa, se ela tiver que sair, ela vai sair com as pessoas, ela vai interagir com o mundo, ela vai para a academia, ela vai cuidar do corpo dela, e aí quando sobrar um tempo ela vai para o Netflix. Então essa pessoa daqui a 5 anos, como que será a vida dela? Terá um corpo muito mais equilibrado, muito mais saudável, porque ela se exercitou, ela se alimentou direito. Ela terá uma vida social mais ativa, de mais diálogo com as pessoas, porque ela não ficou buscando só relações por prazer. Ela se permitiu lidar com o desgaste das relações, mas que faz parte da vida, você está em sociedade, você vai se relacionar. Então ela segue essa razão. Ela vai ter uma vida muito mais feliz e ela será uma pessoa muito mais forte, diferente daquela que cedeu ao prazer, aos instintos, às emoções, aos sentimentos. Por isso você deve pautar a sua vida na razão ética e não nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas buscas por prazeres. Porque muitas das vezes o seu prazer é corrupto. Ou seja, você está descuidando do seu corpo para ficar dando prazer para suas emoções, vendo a Netflix, mas você está matando o seu corpo aos poucos. Então isso é uma percepção corrupta da realidade. É uma corrupção já da mente, entende? Então você precisa, para manter a sua saúde, para aumentar a sua longevidade, tomar sol, caminhar, se exercitar. E esse é o caminho da pessoa madura. Ela busca se desenvolver e se aperfeiçoar em todas as áreas. Quando você está sendo guiado pela sua razão ética, pelo juiz, você consegue colocar ordem
Você dá o comando, a sua força de vontade, que é aquele soldado que vai executar a ordem, vai apaziguar seus sentimentos, seus instintos, suas emoções. Ou seja, vou pegar o meu exemplo do café. Por mais que eu queira tomar café à tarde, à noite, eu não vou tomar, porque aquilo não vai me fazer bem. Então é a minha razão, o juiz, dando comando para a minha força de vontade, que é a minha ação, meu comportamento de agir na vida, de acordo com a razão ética. Isso vai apaziguar os meus instintos. Ou seja, Francisco, não interessa que o seu instinto, o seu desejo seja tomar o café. Você não vai tomar. Isso requer uma força de vontade. E esse processo de mudança não precisa ser tão instintivo e brusco, enquanto você ainda não fortaleceu a sua força de vontade e a sua razão ética. Isso pode ser gradual. Por exemplo, essa minha questão com café, eu dei aqui o exemplo mais prático, mas a grande realidade dessa minha mudança com café foi o seguinte: meu pai era fumante. Então ele tomava um pequeno de 30 em 30 minutos, e eu tomava o pequeno junto com ele de 30 em 30 minutos, embora eu não fumasse, mas era viciado no café. Então eu tomava 2, 3 garrafas de café por dia. Meus nervos já estavam tremendo e aquilo estava me fazendo mal, então eu precisei reduzir. E aí eu reduzi para tomar café só de manhã, à tarde e à noite. E depois eu reduzi para tirar o açúcar do café. E aí eu fui reduzindo o açúcar. Percebe? O meu paladar buscava o café, que é o vício da cafeína, e ainda buscava o açúcar, que também é outro vício. Já que eu tomava no café aquele cafezinho doce. Então eu fui reduzindo a quantidade de açúcar. Tomava 3 colheres de açúcar no café, passei a botar 2, depois passei a botar 1, até tirar de vez. Então essa mudança para você educar, apaziguar, até colocar ordem nas tuas emoções, nos teus instintos, nos teus desejos, nos teus sentimentos, é uma mudança no qual você toma uma decisão racional, ética, você coloca a sua força de vontade para ir executando gradativamente a sua mudança de comportamento, para ir diminuindo o vício e colocando uma virtude no lugar. Então, qual é a virtude que eu coloquei no lugar hoje? Que eu não vou nem chamar de virtude propriamente, porque isso não é uma virtude em si, mas eu coloquei um hábito saudável. Você vai eliminando um hábito nocivo e substituindo por um hábito saudável. Então, hoje eu tomo chá na parte da tarde, eu como frutas, coisa que eu não comia. Por quê? Eu preferia tomar o café com algum biscoito, com alguma outra coisa, com algum pão, alguma outra coisa, ao invés de comer uma fruta, de tomar um chá. Uma vez que eu reduzi o vício nocivo, que eu tirei o café da tarde e da noite, agora eu posso colocar um outro hábito saudável, que é um chazinho, uma fruta, algo que vai ser benéfico para a minha saúde, muito mais do que seria o café. Percebe? É assim que a gente vai executando mudanças profundas, gradativas, e você vai se ordenando, você vai se tornando dono de si. Você tem que ser dono da sua mente, do seu corpo, do seu paladar, dos seus instintos, das tuas emoções e dos teus sentimentos. E isso só é possível para quem coloca o juiz, a razão ética como norteador, como centro da tua personalidade. Isso requer esforço. Virtude não é algo que se desenvolve sem esforço. Essa é a beleza da evolução. Você escolhe se tornar a pessoa que você quer ser. Você escolhe se transformar na personalidade e no caráter que você quer ter. Então, hoje existe uma mentira muito grande da sociedade que diz: siga o seu coração, é isso que vai te fazer feliz. Mentira. Isso vai te destruir. Então não saia seguindo o seu coração, porque se a sua mente não for uma mente ética, os teus sentimentos, as tuas emoções são corruptas. Ou seja, o meu coração pede para eu tomar café. O meu desejo pede para eu tomar café. É isso que vai me fazer feliz. Verdade? Isso vai me fazer feliz? Não, não vai. Isso vai fazer eu ter uma noite de sono ruim. Eu vou acordar no dia seguinte sem energia. Eu vou trabalhar sem energia. Isso vai me atrapalhar até me levar à morte.
Então, se eu for seguir os meus instintos, os meus desejos, o meu coração para algo que na verdade não é algo saudável, que é ficar tomando café toda hora, eu vou me autodestruir com isso. Agora, quando eu tenho uma mente racional e aí eu escolho agir a partir dessa razão ética, eu agora posso parar de ficar tomando cafezinho toda hora e substituir por um chá. E aí o meu coração, os meus sentimentos será a preservação da vida e da minha saúde, a promoção da minha saúde. Então, uma vez que você pensa de forma ética, a sua força de vontade executando seus comportamentos de forma ética, você vai educando os teus instintos, as tuas emoções, os teus prazeres, os teus desejos e os teus sentimentos. Isso é uma pessoa saudável. Razão em primeiro lugar, força de vontade executando o que a razão mandou, esteja eu afim ou não, e as emoções, os instintos, os desejos, os sentimentos sendo apaziguados, pacificados, organizados por essa razão. Isso é a pessoa madura, isso é a pessoa saudável, esse é o convite para o aperfeiçoamento até o último dia da sua vida. Você vai olhar uma área que está ruim na sua vida e você vai tomar atitudes racionais, éticas, para apaziguar os teus instintos, desejos que não são saudáveis, que são autocorruptos e que vão prejudicar a sua vida lá na frente. Então, ao apaziguar isso e colocar uma atitude, uma ação racional, ética, você consegue ter comportamentos mais funcionais, pensamentos mais funcionais, emoções mais funcionais, sentimentos mais funcionais. E assim você vai se aperfeiçoando, evoluindo espiritualmente, se tornando um ser humano mais digno, mais honrado, mais saudável, mais equilibrado, mais virtuoso. E isso é lindo ver uma pessoa que ama, é lindo ver uma pessoa disciplinada, é lindo ver uma pessoa organizada. É muito bonito ver uma pessoa que consegue gerir e dominar seus instintos. É bonito ver uma pessoa que tem a determinação da mudança. Nada disso é do nada. Isso exige uma compreensão cognitiva, racional, ética, aonde você executa com a força de vontade, apaziguando aquilo que não é saudável, que não é ético, e assim você vai equilibrando todo o seu ser. Ficou claro? Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu posso te responder em outro vídeo. E se você deseja ter um acompanhamento psicológico, profissional, para te ajudar a se aperfeiçoar, a se tornar um ser humano melhor, mais evoluído, então entre em contato comigo. Vem fazer terapia que eu posso te ajudar a se ordenar, a se organizar mais, a trazer equilíbrio, força energética, espiritual para o seu ser a partir de uma visão saudável de si mesmo e da vida, priorizando essa racionalidade ética, tá bom? No mais é isso, agradeço a você. Se você gostou, deixa teu comentário, dá o teu joinha e compartilha com outras pessoas, que eu tenho certeza que isso vai contribuir com a melhora de muitas pessoas. Beijos e até o próximo vídeo.